Bom dia, pessoal. Eu sou o seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na última aula nós vimos verbos, né? Na última aula online, pelo menos, estudamos verbos, tá? Vamos agora tentar trabalhar sempre o mesmo assunto que estivermos trabalhando online. Vamos trabalhar em sala de aula. Pode ser que a gente fique um pouco à frente, um pouco atrás, entre um e outro, mas vamos tentar controlar isso aí, vamos tentar coordenar isso aí bem feitinho, tá bem? A gente vai continuar vendo verbo, como eu disse para vocês em sala de aula, verbo, sujeito e predicado é o que vai pautar esse começo de ano para vocês, tá? Vamos trabalhar bem isso, tá bem? Então, eu queria falar para vocês um pouco sobre os modos verbais, tá? Vamos ver. A gente vai começar falando sobre o modo indicativo. Vejam aí, o modo indicativo. O que é que esse modo expressa? Ele expressa uma certeza, tá? Quando eu digo que o verbo está no indicativo, eu quero dizer que é uma certeza que uma ação ela ocorreu, ela ocorre ou ela ocorrerá, tá? Se ela aconteceu, ela vai acontecer ou ela acontece, tá bem? Então, os verbos conjugados nesse modo, eles indicam uma possibilidade real de a ação ocorrer, tá? Quando a gente fala indicativo é porque a gente tem certeza de que ele vai acontecer. Quer dizer que sempre que a gente fala vai acontecer? Não, a gente não é onisciente, a gente não tem esse domínio todo pela realidade à nossa volta, tá? Então, dito isso, que a gente não tem esse domínio todo pela realidade à nossa volta, quando a gente fala que o modo é indicativo de uma frase ou de um verbo em si, de uma oração no caso, né, que frase é sem verbo. Se bem que toda oração também é uma frase. Então, quando eu falo frase, eu quero dizer também oração, tá? Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é oração, tá? Deu para entender? Por quê? Porque a oração é a frase com o verbo, tá? Então, continuando, vamos seguir adiante aqui. O indicativo indica o quê? Certeza. Indica que algo vai acontecer, que algo tem chances reais de acontecer, tá? Pelo menos que o locutor acredita que tem, né? Que o locutor é quem? O locutor é quem fala, tá bem? Então, sabendo que o indicativo indica certeza, agora vamos ver os tempos verbais que encontramos no indicativo. Quais são os tempos verbais que podemos encontrar nele? Ó. Temos o presente. Primeiramente temos o presente, que ele indica o quê? Indica algo que acontece no momento em que falamos, tá? Hábitos e verdades universais, tá? O que são verdades universais? Vai amanhecer, amanhecerá, pronto, amanhecerá, ou amanhece, pronto, porque é no presente, então, vamos. Amanhece, anoitece, o que? Isso são verdades universais, tá? São verdades universais. Então, hábitos, fala também são no presente, também no momento da fala, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Vejam aqui, ó. Essa tabelinha, eu vou passar algumas tabelas como essa para vocês. Temos 3 verbos, brincar, correr e partir, e vemos a flexão deles, né? Brinco, brincas, brinca, brincamos, brincais e brincam. E depois temos corro, correis, corres, corre, corremos, correis, aqui, né? E correm. E de partir temos parto, partes, parte, partimos, partis e partem. Percebam que todos eles estão no quê? No presente, tá? Estou fazendo, brinco, eu corro, tá? Então, vamos lá agora ler cada um deles com a pessoa, tá? Com a pessoa dita antes. Eu brinco, tu brincas, ele brinca, ou ela brinca, nós brincamos, vós brincais,
eles brincam. Eu corro, tu corres, ele corre, nós corremos, vós correis, eles ou elas correm. E assim por diante, né, pessoal? Tá. Vamos pro próximo agora. Temos o pretérito imperfeito, tá? O que seria o pretérito imperfeito? O que o pretérito imperfeito indica? O pretérito imperfeito, ele indica ações iniciadas e concluídas em um momento anterior ao que eu estou falando, ao que o locutor está falando, ao que quem fala, está falando. Ele começou e terminou, tá? Antes de eu começar a falar, essa ação já começou e terminou. É pretérito perfeito. Pretérito, sempre que vocês escutarem essa palavra, lembrem-se, pretérito é passado. Algo que já aconteceu. Perfeito é por quê? Porque começou e terminou. É perfeito. Começou e terminou. Tá bem? Começou e terminou antes do que eu estou falando. Que seria o quê? Vamos ver aqui nessa tabela. Vimos brincar, correr e partir aqui também. Todos eles eu vou mostrar esses para vocês. Brincar, correr e partir. Tá? Eu brinquei, ou seja, eu comecei a brincar e eu parei de brincar. Tá? Eu corri, eu comecei a correr e eu parei de correr, né? Eu parti, eu posso ter partido um bolo, ou eu posso ter ido a algum lugar, né? Ido embora e ter chegado ao local, a algum local que eu desejava, tá? Então temos tu brincaste, tu correste, tu partistes. Ele ou ela brincou, correu e partiu. Nós brincamos, vós brincastes e eles ou elas brincaram. Tá bem, pessoal? Fácil, perfeito, né? Vocês vão ter isso de letra. Vamos fazer uns exercíciozinhos sobre isso em sala de aula. Vamos escolher alguns verbos e vamos conjugar eles em sala de aula para exercitarmos isso, tá bem? Temos o pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, tá bem? Vamos lá. Ele indica o quê? Indica que algo acontecia em um momento anterior ao da fala. Algo acontecia antes do que eu estou falando, tá bem? Mas que deixou de acontecer, tá? É algo que acontecia, mas deixou de acontecer. E também são hábitos passados, tá? Um hábito que eu tinha e não tenho mais, tá? É algo que acontecia e deixou de acontecer. Isso inclui o quê? Hábitos passados, tá? Eu jogava, eu lia, tá? Eu dormia, tá? Hábitos passados. Então vamos lá, temos o eu brincava, né? Eu brincava, tu brincavas, ele ou ela brincava, nós brincávamos, vós brincais, eles ou elas brincavam. Tá bem, pessoal? Muito fácil, né, pessoal? A diferença dessa para o outro, qual é? Qual a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito? O perfeito é algo que aconteceu e terminou antes de eu começar a falar, tá bem? Esse é o pretérito perfeito. O imperfeito, ele indica algo que acontecia em um momento anterior ao da fala. Ele acontecia, tá? Mas que deixou de acontecer, tá? Ele acontecia e deixou de acontecer. Eu brincava, tá? É diferente. Percebam a diferença entre brinquei e brincava. Vamos lá, vamos analisar isso aqui. Se eu digo eu brinquei, quer dizer o quê? Que eu brinquei ontem. Se eu digo eu brincava, quer dizer que eu brinquei, eu brincava, né? Eu brinquei e não brinco mais. Não brincarei mais, tá? Eu brincava. Não brinco mais. Eu brincava, tá bem? E agora vamos ver o pretérito mais que perfeito, tá bem, pessoal? Mais que perfeito, ele indica o quê? Ele indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já ocorrida no passado, tá? Ele indica uma ação que ocorreu antes de outra ação já
ocorrida no passado, uma ação que já aconteceu outra hora, tá? Algo que já aconteceu. Ele é o mais que perfeito. A gente não utiliza tanto ele, mas é importante a gente aprender, tá? É uma linguagem mais rebuscada, tá? Mais formal, tá bem? A gente não utiliza tanto, mas é bom a gente perceber em que contexto ele acontece. É algo, é uma ação que ocorreu antes de outra ação já ocorrida no passado, tá bem? Os exemplos que a gente tem aqui, ó, temos eu brincara, tu brincaras, ele ou ela brincara, nós brincáramos, vós brincareis e eles ou elas brincaram, tá? Brincaram a gente até usa, tá? Mas as outras não utilizamos tanto, né? Mas é isso. Temos agora o futuro, tá? O futuro do presente. Futuro do presente e temos o futuro do pretérito. Primeiro vamos ver o futuro do presente aqui, tá bem? O futuro do presente ele indica uma ação que acontecerá em um momento depois da fala, tá? Um momento eu tô falando e algo ainda vai acontecer, tá bem? Então, eu brincarei, tu brincarás, ele ou ela brincará, nós brincaremos, vós brincareis e eles ou elas brincarão. Entenderam? Indica uma ação que acontecerá em um momento depois da fala, posterior à fala. Tipo, eu estou falando e ainda vai acontecer, tá? Para a gente entender totalmente, vamos ver o futuro do pretérito. Percebam, futuro do presente é o futuro do agora, tá? Eu estou falando, vai acontecer. Agora, o futuro do pretérito, ele indica uma ação que poderia acontecer, mas que dependendo de ela depende de uma condição. Ela poderia acontecer. É o único tempo do modo indicativo que não expressa uma certeza. Lembram que eu falei lá em cima que o indicativo expressava certeza? Lá em cima não, lá atrás, né? Que é o vídeo. Então, o indicativo, esse é o único modo que não expressa uma certeza, tá bem? Ele expressa uma possibilidade, tá? Uma possibilidade real. Vamos lá. Eu brincaria, né? O verbo brincar. Eu brincaria se não tivesse chovido. Tá vendo que é uma condição? Tu brincarias, ele ou ela brincaria, nós brincaríamos, vós brincareis, eles ou elas brincariam. E é isso, tá bem, pessoal? A aula de hoje vai ficando por aqui. Vamos complementar e vamos estender, vamos trabalhar isso bem também em sala de aula, tá? Anotem essas tabelas todas, anotem aí no caderno de vocês, tá? Em sala de aula eu vou fazer algumas coisas para vocês e amanhã eu vou passar uma atividade aqui sobre esse assunto, que a gente provavelmente vai corrigir em sala de aula. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até mais, pessoal. Tchau.